Sou R2 de oftalmologia e irei apresentar a aula de tumores de coroide e de retina. Irei começar pelo melanoma de coroide. O melanoma de coroide é o tumor maligno intraocular primário mais comum em adultos. Representa 80% dos tumores da úvea, atinge pacientes com mais de 50 anos, sem diferenças entre os gêneros. Geralmente é um tumor assintomático, geralmente o diagnóstico é acidental durante uma consulta de rotina, um exame. Quando há apresentação de sintomas, geralmente o mais comum é aparecer fotopsia, em 30% dos casos, pode haver baixa acuidade visual, metamorfopsias e perdas de campo visual. Pode acontecer também um descolamento seroso da retina. Geralmente se apresenta com a forma de uma massa oval, pigmentada, elevada e subretiniana, com localização perineural, perifoveal. A coloração pode ser marrom, cinza ou amelanótica. Os pigmentos, como dá para se perceber nesta imagem, tem a lipofluxina, que dá esse aspecto alaranjado na base do tumor. Ele pode se apresentar como um cogumelo se ele romper a membrana de Bruch. Pode invadir nervo óptico e coroide, sendo que a coroide geralmente é mais comum, sendo o nervo óptico mais raro. Pode acontecer um descolamento de retina neurosensorial, aqui adjacente. Entre outros sinais, pode acontecer dobras de coroide, hemorragia, exudatos duros, glaucoma secundário, catarata e uveíte. Na propedêutica, o importante é um exame biomicroscópio e um exame de oftalmoscopia binocular indireta, ecografia modo A e modo B, angiografia fluorescente, angiografia com indocianina verde, tomografia e ressonância magnética. É muito importante ainda a investigação sistêmica, pois é um tumor com disseminação hematogênica. É necessário fazer uma tomografia de tórax para investigação de metástases pulmonares, tomografia de crânio para investigação de metástases cerebrais e ultrassom abdominal para investigação de metástases no fígado. 90% dos casos de metástases vai para o fígado. A ecografia é o melhor método para diagnóstico e dimensionamento do tumor. Apresenta-se como uma massa sólida hipoecogênica, como se observa aqui na foto, um corte transversal se apresenta como biconvexa ou em cogumelo. Há uma baixa reflectividade interna, como podemos seguir aqui na foto, aqui embaixo, o traço branco. Quando se dá a localização compatível do tumor, há uma baixa reflectividade, que no modo A chamamos de ângulo capa. Na angiografia fluorescente, eu vou perceber diversos padrões a depender do tumor, e o famoso sinal da dupla circulação é o que a gente consegue ver nessa imagem ao lado. Na fase inicial, acontece uma hipofluorescência por bloqueio. A fluorescência ela salpica em áreas mais pigmentadas e há um extravasamento por vasos mais calibrosos. Na fase tardia, eu vejo os pinpoints, e se o formato for em cogumelo, tem um tingimento tardio dos vasos apicais. Com indocianina verde, eu percebo uma hipofluorescência mantida durante todo o exame, com vasos adjacentes dilatados. Na ressonância nuclear magnética, eu posso avaliar a extensão extraescleral, como podemos ver aqui nessa imagem, né? Um sinal hiperintenso em relação ao vítreo. Há fatores e condições que determinam se o prognóstico do melanoma é pior. O tipo celular, células epitelioides, tamanho, quando ele é maior, a localização anterior,
quando há presenças na histologia, quando há presença de células epitelioides, quando o paciente tem uma idade maior de 65 anos e quando há detecção de um alto nível de metalotioneína, que representa um pior prognóstico e maior potencial metastático. Aqui, como eu falei das células epitelioides, para explicar um pouquinho, na primeira imagem, a imagem A, da esquerda para a direita na tela, células fusiformes tipo A conferem uma característica mais benigna. As células fusiformes do tipo B, uma característica maligna, mas ainda de bom prognóstico, e as células epitelioides, na imagem C, conferem o pior prognóstico e a característica maligna. O tratamento visa preservar o máximo possível da visão e evitar um olho cego doloroso, uma enucleação também. O tamanho da lesão, ele norteia para a gente a escolha da terapia. Então, há algumas fontes na literatura que indicam, né, que até 4 milímetros eu posso tentar uma termoterapia transpupilar, que é o TTT, mais a braquiterapia. De 4 a 10 milímetros, braquiterapia ou enucleação. Lembrando que sempre o paciente pode decidir se ele deseja a enucleação. E se for maior que 10 milímetros ou tiver invasão do nervo óptico ou corpo ciliar, enucleação. Só lembrando aqui, né, um adendo que termoterapia transpupilar, que é o TTT, é um laser que dissemina calor. É como se ele cozinhasse o tumor. E a braquiterapia, que é o tratamento hoje mandatório, né, se tentar, na maioria dos casos, de melanoma de coroide, é uma substância, né, radioativa, como se fosse uma radioterapia, né? Então, essa substância vai estar em uma placa que fica entre a conjuntiva e a esclera. Um programa de computador determina quantos dias essa placa vai ficar no paciente. Esse paciente, ele fica internado com essa plaquinha que fica liberando a radiação. Esse paciente fica internado no quarto isolado, de chumbo e tudo. E nesses dias ele fica lá, essa plaquinha fica liberando a radiação no tumor. Agora eu vou falar um pouquinho de névoos de coroide, pois é um diagnóstico diferencial bem importante do melanoma de coroide. O névus, ele atinge 1 a 2% da população geral, chegando até 5% em caucasianos. O crescimento máximo, ele é até a puberdade. Há uma proliferação de melanócitos fusiformes. Geralmente, ele é unilateral e unifocal. A cor varia entre marrom, cinza e geralmente apresenta-se num formato circular ou oval. Geralmente, ele é assintomático. Pode acometer a fóvea, sim. Pode estar associado à neurofibromatose do tipo 1 e também a névoa displásico. Coloração acinzentada, a mobilização de pigmento, drusas na área central. Eles são pequenos, diâmetro menor que 5, espessura menor que 1 e neovascularização secundária. Investigação. Então, o melhor é documentar esse névoa com uma fotografia. Então, documentar em toda visita do paciente, em todo acompanhamento. A anjo pode ajudar, né? Na anjo eu vou perceber uma hipofluorescência, porque geralmente os névoos eles não são vascularizados, são avasculares. Na anjo, com endocianina verde, eu vou ver uma hipofluorescência. E na ultrassom, geralmente a lesão se aparece como única, plana, localizada, levemente elevada, com uma alta reflectividade interna, diferentemente do que eu havia apresentado no melanoma de coroide, que tem uma baixa reflectividade interna. Quando eu devo suspeitar de uma malignização de um névus? Quando há elevação, então, como eu disse, das dimensões do névus, se eu perceber, identificar que está maior que 5 milímetros de diâmetro e maior do que 2 de espessura, suspeitar da malignização. Se a pigmentação estiver
mais próxima do alaranjado, que seria próximo da lipofucsina, que eu expliquei no melanoma de coroide, eu também devo ligar o meu sinal de alerta. A localização justa papilar também. E quando se apresenta sintomas, turvação, fotopsias, metamorfopsias, ligar o alerta também. O crescimento pós-púbere também é muito suspeito. E o importante, que eu quero frisar bastante aqui no Nevus, é a importância do segmento e do acompanhamento desse paciente. Agora eu vou falar um pouquinho de hemangioma ocular, que são parte, né, dos tumores vasculares da retina. O hemangioma, ele é um tumor vascular benigno, então acomete pele, acomete órbita e também os tecidos intraoculares. Há alguns tipos, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho de cada um, do circunscrito de coroide, do difuso, do capilar, do cavernoso e também do racemoso. O hemangioma ocular circunscrito de coroide é a lesão mais comum do adulto. Ocorre uma diminuição da acuidade visual unilateral, se apresenta como uma massa de 3 a 9 milímetros, oval, alaranjada, bem no polo posterior, comum perto ali da área macular, e a manobra de compressão do globo tende a fazer um clareamento da lesão. Eu vou mostrar aqui no próximo slide, Aqui é uma imagem, tá vendo que basicamente é uma alteração da coloração, né? Eu posso ter complicações como descolamento seroso da retina, metaplasia fibrosa, degeneração retiniana e degeneração do EPR. Então, aqui vocês podem observar na imagem um hemangioma circunscrito. A propedêutica. Então, o ultrassom, ele ajuda a diferenciar de melanomas a melanocíticos, por exemplo. Eu vou perceber aqui que eu tenho uma alta reflectividade, diferente do melanoma de coroide, que tem uma baixa reflectividade. Aqui os limites são bem definidos, não há uma escavação da coroide nem sombra acústica. Na anjo, eu tenho uma hiperfluorescência precoce pontilhada, como podemos observar aqui na imagem, e um vazamento progressivo. O tratamento é com a terapia fotodinâmica, a terapia transpupilar, que é o TTT que eu já expliquei, ou anti-VEGF intravítrea. Aqui temos um hemangioma ocular do tipo difuso, que também acomete adultos jovens, acomete grandes porções da coroide, mais de 50%, por isso o nome difuso, tem uma lenta evolução e está associado a Stude-Weber, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. Ele se apresenta, né, com fundo de olho em ketchup, que é o vermelho intenso. Vou voltar aqui na imagem para vocês verem de novo. O vermelho bem intenso nessa parte inferior da imagem. Áreas de espessamento da coroide, eu vou perceber no ultrassom em modo B. E o tratamento desse hemangioma é a radioterapia e terapia fotodinâmica. Aqui temos o hemangioma ocular do tipo capilar, também acomete pacientes jovens, está associado à síndrome de von Hippel-Lindau, que é uma síndrome que tem múltiplos tumores, também falarei um pouquinho dela mais à frente, associada a lesões sistêmicas, né? A apresentação é essa massa arredondada, meio laranja, avermelhada, na periferia super ou inferotemporal, mais comumente. O tratamento aqui pode ser a observação, se forem lesões justapapilares, mas se forem assintomáticas, crioterapia no caso das lesões periféricas, fotocoagulação nas lesões pequenas e a braquiterapia, que eu já expliquei também, nas lesões maiores. Agora eu vou falar um pouquinho do cavernoso. É um raro hamartoma vascular congênito e unilateral. Ele é uma herança, né, autossômica dominante, também acomete os pacientes jovens e é mais comum em mulheres. Está associado a manifestações cutâneas e cerebrais. A órbita é a localização mais frequente, então ele pode atingir o nervo óptico. Durante a gestação pode haver um crescimento desse hemangioma.
Aqui tem umas imagens. Se apresenta como múltiplos aneurismas em formas de cacho de uva. A acuidade visual, por incrível, né, que pareça por essa imagem, está preservada em 90% dos casos, e o tratamento será feito apenas no caso de haver hemorragia vítrea. O último tipo, então aqui temos o racemoso, é uma malformação arteriovenosa congênita unilateral rara, também identificada em pacientes jovens, apresenta-se com baixa acuidade visual e está associado com uma síndrome, que é a síndrome óculo-cerebral. Vou falar mais um pouquinho dela na frente. Então, a apresentação é como nessa imagem, são vasos tortuosos, numerosos, aumentados, sem vazamento com a fluoresceína. Cursa com hemorragias espontâneas e epilepsia. Em caso de hemorragia vítrea, está indicado fazer o tratamento, assim como no último que eu expliquei. Aqui, só para falar um pouquinho, né, da doença de von Hippel-Lindau, é autossômica dominante, mesodérmica, apresenta-se com hemangioma capilar na retina, hemangioblastomas cerebrais, como se pode ver aqui na imagem, mas no canto direito aqui da tela, e cistos renais, como dá para ver na imagem B, aqui também embaixo na tela. A síndrome óculo-cefálica, que eu expliquei, que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais, tem origem embrionária e herança também desconhecida. Comunicações arteriovenosas extensas e complexas, arteríolas de tamanho aumentado e redução da acuidade visual. Então, basicamente, para lembrar, essa síndrome é caracterizada por hemangioma racemoso mais malformação arteriovenosa cerebral. Aqui, Sturge-Weber, né, que eu disse um pouquinho, que eu ia falar um pouco, é uma doença que é não hereditária, caracterizada por hemangiomas cerebrais, o glaucoma pós-trabecular, também devido à malformação, né, a mancha em vinho do Porto, geralmente na face, e um hemangioma difuso de coroide. Agora eu vou falar um pouquinho sobre retinoblastoma para finalizar a nossa aula de hoje. O retinoblastoma é um tumor da retina. Ele é causado pela deleção, né, de um gene no cromossomo 13, que vai levar a uma mutação da proteína RB1. Então, que controla, né, a divisão celular. Então, se os fatores de transcrição vão estar liberados, ou seja, sem controle, porque não vai ter o controle da proteína RB1, a divisão celular vai prosseguir sem controle. Então, o foco dessa imagem, desse slide, seria lembrar do cromossomo 13, porque é na dupla alteração, ou seja, em ambos os alelos, né, do cromossomo 13, que eu vou ter a mutação da proteína RB1. Então, aqui eu tenho os padrões de herança, então eu posso ter o retinoblastoma da forma, né, familiar hereditária, da forma esporádica hereditária e da forma esporádica. Então, da forma familiar hereditária, eu vou ter aqui, né, como visto no slide, um dos pais, ele também é portador. Esse pai tem todas as células do corpo dele com a mutação e passa para o seu filho. Esse filho tem 50% de chance de passar para o seu outro filho. Ou seja, nessa forma familiar hereditária, eu tenho a mutação em todas as células do meu corpo.
Já na forma esporádica hereditária, a mutação ela acontece no gameta. Então, olha aqui, no que seria aqui nesse heredograma do meio. O pai não tem nada, acontece uma mutação no gameta, então esse indivíduo ele vai ter todas as células do corpo dele com a mutação e ele tem 50% de chance de passar para o descendente. Já na forma esporádica não hereditária, a mutação ela vai acontecer ao longo da vida de forma não hereditária, né, como o nome fala, então as mutações vão acontecendo ao longo da vida e não carregam a mutação em todas as células do corpo, por isso não passa para a próxima geração. Aqui eu consigo explicar um pouquinho melhor. Então, na forma não hereditária, aqui em cima, a célula normal, eu preciso de 2 eventos, ou seja, 2 estresses, porque eu preciso dos 2 alelos com a mutação para codificar a proteína mutante. Já na forma hereditária, eu já tenho essa alteração, porque todas as células do organismo, elas já estão alteradas. Então, é o tumor intraocular primário maligno mais comum da infância. A prevalência no homem é igual à da mulher. Também não há maior prevalência nas diferentes raças, etnias. E a sobrevida aqui é maior que 95% nos países de alta renda, devido à precocidade, né, do diagnóstico, e uma sobrevida global de 30%. Então, aqui, né, dada a importância da oftalmoscopia binocular indireta, que eu vou bater nessa tecla, assim, aqui bastante, que a gente tende a lembrar do retinoblastoma e pensar só no teste do olhinho. Mas a detecção pelo teste do olhinho, ou seja, detectar o retinoblastoma apenas quando há uma leucocoria, já é certeza de detecção de um diagnóstico do tumor quando ele está avançado. Então, aqui, focar bem. Então, a importância é a oftalmoscopia binocular indireta. Propedêutica. Se eu fizer uma ultrassom, no caso do retinoblastoma, que eu trouxe várias imagens, para a gente ver que há calcificações, né, do tumor, internas aqui no tumor. A ressonância nuclear magnética, ela pode ajudar, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, como eu disse, né, aqui é a diferença. Então, o oftalmoscópio, o exame feito pelo pediatra é importante, é muito importante. Mas lembrar que hoje, né, o teste do olhinho ampliado, que é feito com o RETCam, que tem uma maior abrangência, você documenta esse exame com uma foto digital, dá a oportunidade da criança de ter um diagnóstico precoce, preciso e ainda assim nas fases mais iniciais. Enquanto que detectar na fase da leucocoria, vamos dizer assim, infelizmente já estará num estágio muito avançado. Então, como eu frisei bastante a importância do teste do olhinho ampliado, é porque existe na classificação do retinoblastoma o retinoblastoma muito inicial, como esse aqui, ó, do grupo A, que a gente chama, que tem um risco muito baixo, porque se detectado nessa fase e tratamento tem muito bom prognóstico, é pela facilidade de deixar passar batido o diagnóstico. Então, com o RETCam, eu detectaria precisamente as lesões iniciais. Olha nessa imagem, como pode ser fácil de passar batido durante um exame, né? Então, aqui a gente classifica como do grupo A tumores menores, né, ou iguais a 3 milímetros de dimensão, ou uma espessura basal. No grupo B, tumor que é maior de 3 milímetros, né? Ou um dos seguintes critérios, que seria a localização macular, justa papilar, fluido subretiniano, aqui na margem. O grupo C seria um
dos seguintes critérios, como pedaço ou parte de tumor subretiniano e ou vítreo próximo do tumor, ali um tumorzinho menor que 3 milímetros, e menos de um quadrante de fluido subretiniano no fundo. O grupo D, que é o risco elevado, já tem, né, dos seguintes critérios: pedaços e partes tumorais subretinianas ou vítreas longe do tumor, que é o que a gente fala de semente, né? Semente vítrea, e mais de um quadrante de fluido subretiniano ao fundo. Aqui a imagem do grupo E, então como vocês podem ver, um tumor extenso, muito extenso, ou um dos seguintes critérios, como glaucoma neovascular, opacidade hemorrágica na câmara anterior, espaço vítreo subretiniano, invasão de nervo óptico pós-laminar, coroide, esclera, órbita, câmara anterior, um tumor na face vítrea anterior, incluindo corpo ciliar e íris. Ou seja, aqui eu quero deixar claro que desses grupos é muito didático, às vezes é muito para a prova, saber de critérios e tudo. Mas do grupo A até o grupo E, há uma gradação. Então, aqui, grupo A, há a chance de passar batido. Outra coisa que eu quero deixar clara, porque a gente não vai conseguir decorar critérios nesse momento, é que aqui eu tenho um tumor localizado, focal. Conforme eu vou progredindo do grupo B, C, D, até chegar no E, eu vou tendo cada vez um tumorzinho maior, mas com aparecimento de tanto sementes vítreas, quanto também de aumento dos fluidos subretinianos. Então, aqui com o tratamento, né? O tratamento, ele difere se os casos são uni ou bilaterais. Então, nos casos unilaterais, né? Se eu tenho um paciente aqui do grupo A, que é aquela lesão focal, é aquela lesão ainda inicial, eu posso optar por crioterapia ou TTT, que é o que eu já expliquei, né? Que é a termoterapia transpupilar. Do grupo B, C e D, quimioterapia intraarterial seletiva ou quimioterapia endovenosa com os quimioterápicos. Já vou explicar direitinho, destrinchar um pouco mais isso aqui. E lembrando que até os 6 meses de vida, nesses casos dos unilaterais, até os 6 meses, como é muito difícil cateterizar a artéria oftálmica pelo tamanho, né, pelo delicadeza e o tamanho do bebê, eu posso iniciar com a quimio endovenosa e depois eu realizo a quimioterapia intraarterial. Então, o que há de mais novo é a quimioterapia intraarterial, quero mostrar aqui para vocês. Então, cateteriza, né, lá da veia femoral até o ósseo da artéria oftálmica e injeta, né, em ciclos os quimioterápicos. Então, aqui tem uma imagem, tá vendo aqui? Para dar para ver direitinho aqui, com microcatéteres e tudo. Então, hoje é o que tem de mais novo, né? Mas tem essa limitação dos 6 meses de vida e é bem difícil cateterizar essa artéria oftálmica. Então, aqui voltando, né? Então, para os casos bilaterais, o grupo A também, da mesma forma, crioterapia ou TTT, e os grupos B, o C e o D, já vamos direto para endovenosa, com os quimioterápicos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente melhor deles. Então, a crioterapia, só para deixar bem fixado mesmo, crioterapia seria aplicar o óxido nítrico através da esclera, que vai congelar o tumor. E a termoterapia transpupilar, como eu já disse, é um laser que dissemina o calor e cozinha o tumor. Essa quimioterapia intraarterial é o que há de mais novo, né? A tentativa de fazer com essa limitação mesmo da idade, mas que é um procedimento bem difícil de ser realizado, executado. A quimioterapia sistêmica, como eu disse para vocês, então os quimioterápicos endovenosos a gente usa o acrônimo VEC, né, que é vincristina, ectoposídeo e carboplatina. Geralmente são feitos 6 ciclos e associar com outro tratamento também, é possível. Aqui ele cita, né, da associação com a quimioterapia intraarterial também, com crioterapia. E
existe também a quimioterapia intravítrea. Será feita, né, com a injeção intravítrea de quimioterápico. Geralmente ela está associada, pode se associar com outra modalidade de quimioterapia, como a sistêmica, como a intraarterial, e está indicada apenas quando há presença de sementes vítreas. Aqui a enucleação, né? Então, infelizmente, mas é a opção para o grupo E, para aqueles pacientes cegos, para aqueles pacientes com nervo óptico totalmente acometido e quando não há resposta aos outros tipos de tratamento. O prognóstico de retinoblastoma, ele está intimamente relacionado com a idade, quanto mais cedo o diagnóstico. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento e maior a chance de cura. O diagnóstico tardio, ele está implicado a invasão de tecidos adjacentes, implicando um pior prognóstico. A metástase, né, ela caracteriza um prognóstico bem reservado, né, de morte mesmo em poucos anos. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir, para fixar. Então, aqui eu tenho um exemplo de um paciente do grupo D. Na imagem A, se percebe que tem as sementes subretinianas, um descolamento de retina e eu não consigo visualizar o nervo óptico. Após a quimioterapia intraarterial seletiva, lá na artéria oftálmica, eu tive a regressão, aqui na imagem B, a regressão completa do tumor, mais a visualização do nervo óptico. Aqui temos um paciente do grupo A, com um retinoblastoma superonasal, foi submetido a laser terapia, e olha aqui na imagem B como ficou, apenas uma cicatriz hiperpigmentada. Aqui temos um outro exemplo, um paciente do grupo B, ele fez quimioterapia sistêmica com VEC e aqui na imagem, ao lado, podemos ver a lesão calcificada. Outro exemplo, um paciente do grupo D com retinoblastoma e com várias sementes vítreas, foi submetido à quimioterapia sistêmica e quimioterapia intravítrea. Na imagem ao lado, podemos ver que houve uma regressão do tumor e a calcificação. Aqui eu coloquei umas questõezinhas do CBO para a gente discutir, é um assunto que cai e que pode realmente ser pegadinha ou ser motivo de não conseguirmos ou ter alguma certa dificuldade, mas com essa aula vocês vão conseguir perceber que são perguntas passíveis de serem respondidas. Então, aqui, essa primeira questão que eu coloquei, que eu escolhi. Quais das características ultrassonográficas abaixo são mais sugestivas de melanoma de coroide? Sementes vítreas? Aonde eu falei de sementes vítreas? Foi agora, no final da aula. Foi em retinoblastoma. Então, já descarto. Tumor sólido intraocular com formato de cogumelo invadindo o espaço subretiniano. Essa combina bastante com tudo que eu falei lá de melanoma de coroide, formato de cogumelo, espaço subretiniano. Vamos somente ler as outras aqui. Então, lesão de coroide difusa, descolamento regmatogênico, não falei disso. Lesão hiperrefletiva, hiperecogênica, com pico acústico, com densidade semelhante a tecidos ósseos? Não. Então, aqui ficamos com a letra B. Essa outra questão, com relação aos tumores metastáticos intraoculares, é correto afirmar que, na mulher, o local primário mais comum é o colo do útero? Não. No homem, o local primário mais comum é a próstata? Não. A enucleação é o tratamento de primeira escolha a fim de evitar a propagação da doença? Também não. A coroide é o local mais frequente de metástase intraocular? Sim. Resposta certa é letra D. A criança nasceu com uma mancha violácea acometendo a região frontal, orbital e malar direita. Apresentou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e crises convulsivas recorrentes. Uma baixa acuidade visual à direita pode estar relacionada a... Então, onde eu falei, essa mancha violácea se assemelha a... se faz lembrar da mancha vinho do Porto, que está relacionada a
Studeweber. Se é Studeweber, vamos procurar aqui nas opções. Então, a gente tem na letra A hemangioblastoma racemoso e hemangioma racemoso. Não. Estamos pensando no Studeweber. Então, hemangioma de coroide e glaucoma pós-trabecular. Vamos ler as outras alternativas. Hemangiopericitoma ou leomioma de corpo ciliar. Não. E hemangioma cavernoso da órbita e glaucoma pré-trabecular. Então, nesse caso aqui, a gente fica com a opção B, hemangioma de coroide e glaucoma pós-trabecular. Nessa questão aqui, ficou um pouquinho ruim aqui a imagem, mas o achado da anjo, né, que vemos a dupla circulação, está associado com hemangioma cavernoso da retina? Não. Com melanoma da íris? Não. Com retinocitoma? Não. Com melanoma de coroide. Então, a resposta certa aqui é a letra D. O hemangioma capilar de retina e disco óptico está mais associado a letra B, doença de von Hippel-Lindau. E é isso aí. Então, aqui estão minhas referências que eu usei. Muito obrigada. Tchau, tchau.